Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado, né? Uma pesquisa aí que eu venho fazendo há 2 anos dentro da UFRJ, junto ao Laboratório de Experiências Religiosas, que é o LER. Sou orientada pelo professor André Cheftarese, que é um doutor em História Antiga e atua também na área de Rio de Janeiro, mas a especialização dele principalmente é na área das religiões, história das religiões, e é aí que eu me incluo, né? Eu sou historiadora de formação e dentro da academia, a área de religião é uma área que sempre me atraiu muito. E, como não poderia deixar de ser, as experiências religiosas que mais me atraem são aquelas com as quais eu tenho mais convívio, né? Então, são de fato as experiências religiosas afro-brasileiras. E assim, eu iniciei uma pesquisa junto a esse núcleo, né, da UFRJ, lá no IFIX, no centro da cidade, onde outros religiosos, né, e outros acadêmicos também estão fazendo suas pesquisas. E aí nós podemos falar de um nome que é bastante conhecido, que é o Babalô Ivani dos Santos, que foi meu co-orientador nessa pesquisa de mestrado. Eu defendo em breve, né, já está terminada, já está impressa a pesquisa, e a defesa é daqui a uma semana. E assim eu inicio essa palestra, né, agradeço muitíssimo o convite que eu recebi do Ganja Sanam. É uma honra poder voltar aqui e falar um pouquinho sobre o meu trabalho, agora terminado, né? Na verdade, não está terminado, né? Porque a gente nunca termina de fato. Se eu pudesse, eu ficaria mais 2 anos trabalhando nele. Mas não posso, tenho exigência para terminá-lo, né? Sem estar, de fato, terminado como eu gostaria. Mas tenho que defender, então já foi entregue para a banca. Não tenho mais o que chorar nem me lamentar, já está lá. Então, assim, eu falo com vocês sobre essa pesquisa. O título é As Geografias da Repressão, Experiências, Processos e Religiosidades no Rio de Janeiro, 1890 a 1929. É um título que, por si só, já fala um pouco sobre o que vai ser encontrado dentro do trabalho, né? Apesar de eu ser da história, eu construí uma geografia. Na verdade, geografias. Foi uma sugestão que eu recebi na época da banca de qualificação, que é a metade do mestrado, né? Na metade do mestrado eu apresentei o primeiro capítulo e ali a banca, né, que será a mesma que vai me avaliar agora no final do mestrado, sugeriu que eu colocasse no plural, né, geografias. De forma assim muito fortuita, foi muito bom esse conselho, essa dica da banca, porque quando você amplia o termo geografia para geografias, você está fazendo uma inclusão muito mais ampla do termo e da perspectiva de locais, né? Não é um Rio de Janeiro, não é apenas um Rio de Janeiro. Existem vários Rios de Janeiro dentro do Rio de Janeiro. E é justamente através dessas experiências que eu tento capturar, né, que a gente observa que um mesmo espaço geográfico, na verdade, são vários espaços geográficos, porque ele vai variar de acordo com as experiências que tem naquele lugar, né? O lugar físico em si é pouco, né? As pessoas é que constroem seus espaços. Então é em cima disso que eu tento trabalhar as minhas fontes, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. O trabalho surge dentro de uma perspectiva de relevância, que são os casos de intolerância religiosa que nós
vemos, né, acontecendo hoje, nos dias de hoje. E assim como nós sabemos que o Rio de Janeiro está entre os maiores, né, estados com casos de intolerância religiosa, eu achei uma relevância grande em estudar historicamente esses fatos. Se hoje nós temos terreiros sendo invadidos, se hoje nós temos pessoas sofrendo com a intolerância religiosa nas ruas, é óbvio que isso não começou de 2008 para cá, que é quando, na verdade, o Estado passa a fazer o levantamento desses dados. O levantamento dos dados não são os dados, né? Tem muito mais coisa por detrás disso. E aí, dentro da pesquisa que eu fazia na época, para o doutorado do Babalaô Ivani dos Santos, junto com ele em parceria, eu tive contato com os casos do que é chamado Museu de Magia Negra, né? Que é um museu que hoje está bastante em voga, né? Um museu que fica dentro do Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que são peças que na época me surpreendeu muito, são peças que foram resgatadas pela polícia, na verdade roubadas de fato, né? Porque é um roubo, vocês vão entender mais à frente o porquê dessa perspectiva de roubo. São tiradas à força de terreiros, de casas de santo, de casas espíritas e levadas para a polícia como prova de crime. E aí, com o passar dos anos, é criado esse museu com um nome bastante já pejorativo, né? Museu de Magia Negra. E até hoje esse museu existe, até hoje essas peças estão presas, até hoje não há nenhuma posição do Estado para qualquer uso melhor dessas peças. Continua dentro do Museu da Polícia como se fosse crime ainda, né? Mas não é, a gente sabe que não é. E aí, dentro dessa perspectiva, através das peças do Museu de Magia Negra, que infelizmente eu não tive acesso, porque o Estado não me permitiu ter acesso às peças nem o IPHAN consegue ter acesso a elas, e eu, por não poder ter acesso às peças, eu falei, o que eu faço agora? Eu tenho que estudar isso de alguma forma. Falei, se eu não consigo as peças, eu vou para os processos policiais que deram origem às peças. E aí eu fui fazer um estudo, né, um levantamento, encontrei um trabalho muito importante, que é o trabalho da professora Ivone Magui, que foi uma professora da UFRJ também, mas da área de antropologia, que na década de 90 fez um levantamento desses processos no Arquivo Nacional. Tá? Só que a perspectiva dela era bastante diferente da minha, até pelo momento em que ela estudava, pela formação dela ser outra, mas me serviu como base, e base muito importante. E assim, eu fiz a prova do mestrado, passei e comecei o estudo efetivo desses processos. Foram exatos 3 meses dentro do Arquivo Nacional, um pouco mais que isso, fazendo coletas na Biblioteca Nacional, através do site, porque eu trabalho com 2 fontes, os processos criminais e os jornais de época, entre os anos de 1890 a 1929. Por que 1890? Em 1890, o Estado publica o Código Penal, o primeiro Código Penal da República. Tá? Lembrando que a República nasce em 1889. Então, em 1890, a República muito jovem, antes de 1 ano ainda, é publicado esse Código Penal. Vale lembrar também que a Constituição não havia sido lançada ainda, então o Código Penal chega antes da Constituição, o que por si só já nos vale de alerta, né? Porque a Constituição é aquilo que rege todas as outras leis, né? Se um Código Penal vem antes dessa Constituição, já nos dá um alerta de que tem alguma coisa que pode dar errado no meio do caminho. E, de fato, dá errado.
porque nosso Estado nasce laico, né, ou seja, separado da religião, e dentro do Código Penal nós temos pelo menos 3 artigos que vão contradizer essa teoria de Estado laico, que são os artigos que mais me interessam dentro do trabalho. Os artigos 156, 157 e 158. O primeiro, 156, ele vai falar sobre o crime de prática de medicina ilegal, tá? Então, seriam criminalizados pessoas que praticassem a medicina, a odontologia, a farmácia, enquanto o 157 vai falar mais efetivamente sobre religiões, porque ele vai criminalizar a prática de magia, a prática de feitiçaria, de espiritismo, de uso de talismãs e cartomancia. Então, ele é bastante específico nas práticas em que quer reprimir. Isso, lembrando, 1890. O artigo 158 fala sobre a prática do curanderismo. Então, ele criminaliza qualquer pessoa que se utilizasse de vegetais ou minerais para atribuir cura a alguém. Por que eu trabalho com esses 3 artigos? Porque eles normalmente são alinhados pelos policiais na prática do combate ao que, na verdade, a gente vai perceber que eles não estavam interessados em coibir o que aparentemente deveria ser, que é a medicina ilegal. Mas eles vão focar no 157 e no 158, que é a magia, a cartomancia, feitiçaria e o curanderismo. Vou encontrar alguns artigos 156, mas em maioria é o 157 e o 158. E assim, de posse dessas fontes, né, são processos muito ricos, né, em informação, são artigos de jornais também muito ricos, mas aí eu vou falar um pouquinho depois para vocês dos artigos de jornais, porque eles são mais específicos em certos parâmetros. A polícia ela vai trabalhar normalmente com um sistema de denúncias, tá? Ela recebe uma denúncia e, a partir dessa denúncia, ela vai deslocar uma guarnição até a localidade. Isso é muito evidente em praticamente todos os processos. Então, ela depende de uma denúncia, que normalmente parte de algum vizinho. Lembrando que no início do século, né, nós não temos o que hoje a gente verifica como terreiro, né, como casa específica de culto, como espaço específico de culto. O que nós tínhamos eram residências em que as pessoas praticavam a sua experiência religiosa das mais variadas dentro da sua própria sala, dentro do seu próprio quintal. Existem casos de nós termos aí quitandas sendo invadidas, ou seja, estabelecimento que não é nem um estabelecimento de moradia, mas um estabelecimento público, né? Um estabelecimento em que tem entrada e saída de muitas pessoas. E essas práticas policiais vão, obviamente, contar com uma sociedade que os auxilia. E aí que entra a parte mais interessante, né? Verificar que sociedade é essa e quanto nós estamos distantes ou não de uma sociedade do século XX, do início do século XX, do final do século XIX, do início do XX. Será que nós estamos tão distantes assim, né? Teoricamente, a partir de uma teoria que, para mim, é uma base teórica que eu preciso trabalhar, porque não se faz ciência sem teoria, né? Nós precisamos de uma teoria
para analisar as fontes. Então, a partir da teoria de Thompson, que é uma teoria que me fala sobre as experiências humanas, eu vou buscando para além do que a lei diz. A lei é algo que está criado, foi postulado. Mas o que faz essa lei de fato existir? São as experiências humanas, né? Que estão por detrás da letra fria da lei. E assim a gente verifica que a sociedade carioca, daquele início de século XX, daquele início de república, contava com uma sociedade, basicamente, é a primeira coisa que eu verifico, tanto nos processos quanto nos jornais, racializada, né? Dividida entre uma sociedade branca e uma sociedade negra. Existiam pessoas de uma elite branca que queria impor um modelo de Estado e de sociedade a uma outra parcela da sociedade que para eles eram inferiores, que era basicamente a sociedade e a cultura negra. Isso é muito importante de ser bem taxado, tá? Porque é algo que muitas vezes escapou em outros trabalhos acadêmicos que tentaram se debruçar nesses processos, tá? É evidente, é muito evidente o racismo por detrás desses casos de repressão policial. É muito evidente. Processos policiais em que os policiais deixam escapar palavras pejorativas, tá? Deixam escapar sua experiência, e aí Thompson entra novamente, deixam escapar a sua experiência, a sua ideologia, enquanto uma sociedade negra que deveria ser subalternizada. Na verdade, é muito evidente que eles querem acabar com aquelas práticas que eles consideram bárbaras. Eles usam muito esse termo. Incultas, bárbaras. Ou seja, são práticas que não estão em acordo com a sociedade carioca que eles estão criando. E aí eu uso um outro teórico para explicar isso, que seria o Norbert Elias, que é um antropólogo, sociólogo, que ele utiliza o termo processo civilizador. O que o Estado, a elite e a polícia, enquanto braço desse Estado, tenta fazer na sociedade carioca é um processo civilizador. Ou seja, eles consideram uma parcela incivilizada que deve ser limpa, deve ser extirpada da sociedade. E aí o início do século, ele vai contar com isso e ele vai contar com vários outros fatores, né? Por exemplo, as obras públicas, que é de conhecimento quase geral, que um prefeito limpa o centro da cidade, prefeito Pereira Passos, limpa o centro da cidade, ou tenta limpar o centro da cidade, do que ele considera impróprio de estar ali, para modernizar esse centro da cidade. E aí é que entra o barato das geografias, né? Porque eu acabei dividindo esse período amplo, de 1890 a 1929, em 3 períodos. Esses 3 períodos, eu trabalho com as divisões políticas da cidade, que seriam, no início, as freguesias e depois os distritos, como eles chamam. 3 divisões ficaram inicialmente 1890 a 1903. Por quê? Porque eu tenho um número de freguesias nesse período e uma divisão específica da cidade. E consigo verificar os casos dentro desse mapeamento. Eu fiz de forma
como se eu... Na verdade, eu fiz pensando em pesquisas futuras, óbvio, né? A gente tenta deixar isso para os próximos que virão depois. Eu fiz uma geografia através de uma cartografia. Então, eu utilizo os pontos geográficos e deixo isso bem claro no meu trabalho para que as próximas pesquisas se utilizem disso. Ou seja, cada endereço está lá, mapeado. A rua pode não existir mais, tá? Porque, como vocês sabem, as ruas elas são construções humanas, elas podem ser apagadas ou serem criadas. Então, o endereço pode não existir mais. Mas o mapa, através da geografia, e aí eu utilizei alguns artifícios que a informática nos dá hoje, né? Se não fosse possível um mapeamento através de satélites, esse trabalho provavelmente não aconteceria. E aí eu contei também com um trabalho muito bom, que é o Imagine Rio, que é um site que está à disposição de todos, com mapeamento desde o século XVI até o século XX, na internet, à disposição para todo mundo, com vários mapeamentos. E me auxiliou muito. E essa construção geográfica, ela vai me dando os pontos da cidade aonde tiveram ou não repressão, casos de repressão. E assim, a gente conseguiu construir um mapa de calor, onde existiam mais casos dentro de um período específico. Então, no primeiro período, né, de 1890 a 1903, eu encontro 23 casos. E aí, processos e periódicos, tá? As principais freguesias de Santana, Inhaúma, Sacramento, Santo Antônio e Glória. A freguesia de Santana, Sacramento e Santo Antônio são freguesias do centro do Rio de Janeiro. São freguesias do centro do Rio. O que quer dizer que a população é grande no centro do Rio de Janeiro, tá? A freguesia de Santana, para quem não está familiarizado, a freguesia de Santana é o que ficou muito conhecido como Pequena África, né? Hoje, com o Cais do Valongo, né, o tombamento, ele acabou se tornando uma região ali mais comentada, que é mais ou menos onde está hoje a central do Brasil. Tá? Toda aquela região ali é Santana, que é número 1 em casos. Número 1 em casos. Obviamente que a gente vai buscar que população é essa que está ali, né? O nome que ela ficou conhecida, aquela região, já nos dá uma dica, Pequena África. Então, é uma população negra, substancialmente, que ocupa aquela região. Nesse primeiro período, um dos principais casos que surgem e que chama mais atenção é de um senhor que os jornais, eu encontro ele nos jornais e nos processos. Tito. O nome dele, como ele é chamado, Tito, é um negro mina, eles chamam de negro mina, ou seja, é um africano de em torno de 80 anos. Ele é preso 3 vezes. Ele é preso 3 vezes. Isso que eu consegui encontrar, tá? Que eu consegui rastrear, porque a história ela não tenta ser verdade absoluta, né? Ele pode ter sido preso muitas outras vezes e eu não ter encontrado. Mas ao menos 3 vezes eu encontrei. Ele já com a faixa de 80 anos, a polícia ia lá, prendia ele, saía nos jornais, ele era processado, ficava o tempo previsto preso, que era uma média de 6 meses de prisão, né? Era solto, voltava para o mesmo endereço e era preso de novo pouco tempo depois. Então,
nessa margem de 1890 a 1903, eu encontro ele sendo preso 3 vezes. Isso é, para mim, algo interessantíssimo, porque já me prova que ele é um cara obstinado. Ele não está nem aí para a repressão que a polícia está fazendo. Para começar, ele não está nem aí. E aí ele é processado como feiticeiro e como curandeiro, tá? Processado como feiticeiro e curandeiro. Existem muitos outros casos, mas para mim, nesse primeiro período, o Tito é um exemplo de experiência religiosa, de experiência de vida que fica marcado. E acontece na região de Santana. A freguesia de Inhaúma, ela é uma freguesia que ela já está para a região de cidade adentro, né? Ela já sai do centro do Rio de Janeiro e vai em direção aos subúrbios. Inhaúma é uma freguesia gigantesca. Naquele momento, ela abrange toda a região do que seria hoje Irajá, Cascadura, Madureira, todos esses bairros, né, suburbanos, é uma freguesia só. Freguesia de Inhaúma. Lá eu encontro alguns casos mais esparçados, nesse primeiro período, bastante esparçados. A freguesia da Glória, que também não é uma freguesia central, é uma freguesia mais à zona sul, né, da cidade, ela tem 1 ou 2 casos bem pontuais, que acontecem em regiões de morro, Então, também é uma população pobre, uma população que vive, apesar de estar numa freguesia abastada, é uma população pobre, né? Uma população que mora numa região subalterna. Esse é o primeiro período. O segundo momento, ele vai de 1904 a 1915. Nesse período, a gente tem uma queda dos processos. Nós temos 20 processos só, 20 casos, na verdade, né, entre processos e jornais. E eles se tornam muito específicos. A maioria dos casos são de repressão a cartomantes, nesse momento. Lembrando que é um período muito conturbado para as polícias. Muito conturbado. A gente tem aí uma revolta da vacina acontecendo, a gente tem vários processos políticos, militares acontecendo, que, em hipótese, é o que tira um pouco o foco da polícia desses, né, feiticeiros e curandeiros, mas não que eles deixassem de serem reprimidos. Eles aparecem menos, tá? Eles aparecem menos. Novamente aí, as regiões do centro ainda são foco, né? Inhaúma cresce bastante na repressão. E a freguesia que mais aparece é a de Sacramento, que é, coincidentemente, a freguesia que está sendo limpa por Pereira Passos. Uma das freguesias que está sendo limpa por Pereira Passos. E é também onde as cartomantes ficavam localizadas, né? Assim, a gente tem vários casos, o que os jornais chamam de guerra às cartomantes. E a própria polícia também chama assim, de guerra às cartomantes. Acredito eu, uma outra hipótese, que essas cartomantes elas estão nessa região do Sacramento, que é uma região abastada do centro da cidade. É uma região com uma população mais variada, não é tão subalternizada quanto a região que nós vimos anteriormente da Pequena África, ali de Santana. É uma região onde tem mais comércio, onde tem mais circulação de dinheiro, né? É um atrativo para essa clientela, né, das cartomantes. E aí são, na verdade, 2 processos para mim que ficam
mais evidentes nesse período, que inclusive é a pesquisa que eu pretendo levar para o doutorado, que é a pesquisa que é o desdobramento dessa aqui, né? É o caso do professor Avelar. É um professor, ele é chamado de professor Avelar, ele é preso 2 vezes. Na primeira vez, ele é preso organizando, né, o que ele chama de sociedade científica, que na verdade parece muito com os moldes do que a gente teria hoje de Umbanda, uma Umbanda mística, né, a esses moldes. Lembrando que ele é preso em 1904, então anterior a Zélio, né? E ele já tem uma sociedade muito organizada, com documentação da sociedade, com lista de adeptos, com uma política interna de como agem os médiuns daquela seita, ele chama assim, né? Ele tem jornal publicado. Isso tudo consta no processo policial. Quando a polícia entra no espaço dele, ela vai fazer uma busca nessas provas e fazem um processo policial muito rico. São quase 200 páginas de processo. É um processo riquíssimo, com muitas informações sobre o Avelar e sobre essa experiência religiosa que ele tem. Esse é o primeiro momento em que ele é preso, 1904. Ele é julgado, condenado, fica preso. Eu perco o Avelar durante um tempo histórico, né? E ele reaparece para mim em 1907, sendo preso novamente. Só que aí, de uma forma completamente diferente. Se antes ele tinha uma sociedade muito bem organizada, muito bem estruturada, em 1907 ele é preso como um cartomante. Só que se anunciava nos jornais como mulher. Madame Tebas. Era assim que ele se anunciava nos jornais. Se anunciavam nos jornais, tá? Vou falar novamente. As cartomantes, apesar de todo o perigo de serem presas, se anunciavam nos jornais. O que, obviamente, facilitava muito a vida da polícia, né? Por isso, a polícia teve um trabalho bem pequeno em prendê-las no ano de 1907. Durante pelo menos 5 meses do ano, a polícia está dedicada a essas prisões de cartomantes. Bem fácil, só comprar o jornal e verificar os anúncios. Nessa, o professor Avelar, né, toma um flagrante da polícia como Madame Tebas. Para mim, só isso já é o suficiente para eu estudar esse cara. Porque, como ele deixa de ter uma sociedade estruturada, toda organizada, para se anunciar nos jornais como uma cartomante, uma mulher. Isso, para mim, já é algo de se impressionar. Primeiro, pela versatilidade dessa pessoa, né? Primeiro, por essa versatilidade. Segundo, que a fala dele no processo, no segundo processo, me remete muito à primeira experiência religiosa. O que quer dizer que esse cara, ele não é nenhum charlatão, ele continua tendo a crença religiosa dele. Ele só teve que modificar os meios de agir. Ele só teve que modificar esses meios de agir. Se antes ele tinha uma estrutura que muito provavelmente caiu por terra com a prisão dele, ele está voltando ativa de outra maneira. Mas a crença continua sendo uma crença bastante mística, bastante voltada para concepções aí orientais, tá? Ele é muito voltado para essa crença. É um cara que merece um aprofundamento, um estudo mais aprofundado. Existem outros casos dentro desse período, mas
Eu sou suspeita, óbvio, eu sou a pesquisadora, né? Mas para mim é o que mais chama atenção. Para mim é o que mais chama atenção. Por essa versatilidade do professor Avelar. E ele, primeiro, em 1904, é preso em São Cristóvão. Depois ele vai ser preso lá no centro da cidade, no Sacramento, na área das cartomantes mesmo. Então, é um processo que fica aí, que daqui a 4 anos eu volto novamente. Se o Morgan já não me convidar, eu volto novamente para poder falar um pouco mais sobre ele. Acredito que vão ter muito mais informações para encontrar, buscar nos arquivos, né, a pessoa do professor Avelar. E assim, o terceiro momento, que é o momento em que há um boom nos casos. Há um verdadeiro boom nos casos. É o momento em que você abre os jornais e você vai encontrar ao menos um caso de prisão de feiticeiros e curandeiros. E aí, nesse momento, a partir de 1916, alguns em 1915 também, alguns jornais já têm. Eles vão fazer questão de fotografar essas pessoas presas nas delegacias. E assim, fica bem evidente nos jornais, no levantamento desses jornais, que eles têm um perfil de pessoas que eles querem mostrar nos jornais como presos enquanto feiticeiros, enquanto curandeiro, né, praticando o que eles chamam aí de macumba, de candomblé. 100% dos casos de fotografia, 100% dos casos de fotografias encontradas são de pessoas negras. Isso não quer dizer que não existissem pessoas brancas sendo presas. Ao contrário, tá? Ao contrário. A professora Ivone Magui, no livro dela, ela já faz essa referência. E eu pude constatar novamente essa referência. O alto número de pessoas brancas sendo presas envolvidas nesses crimes, tá? No entanto, acredito eu que por uma perspectiva de leitura dessas fontes, qual método se usa para ler essas fontes, há aí margens de interpretação desses dados, tá? Por quê? Os processos criminais, num geral, não falam qual a raça ou a cor dessas pessoas. Num geral. Eles só vão deixar bem evidente qual a cor e raça dessa pessoa quando a pessoa é branca. Os processos criminais. Em hipótese, eu trabalho com a perspectiva de que a polícia daquela época não fazia questão de deixar evidente quando eram negros, porque já era de conhecimento comum daquelas pessoas, daqueles policiais, daqueles juristas que iam trabalhar com aqueles inquéritos, de que o normal eram que pessoas negras estivessem envolvidas com aqueles casos. Então, não era necessário especificar. Só era necessário especificar quando a pessoa era branca. Então, quando você lê esses processos sem ter esse devido cuidado, você tem uma falsa impressão de que existiam mais brancos do que negros sendo reprimidos. Só que, ao meu ver, é uma falsa impressão. Por isso, eu achei tão importante trabalhar com as duas fontes, os processos e os jornais, porque elas se auxiliam interpretativamente. Porque quando eu vou para os jornais, é justamente o contrário que eu encontro. Eu encontro, num geral, pessoas negras sendo reprimidas. Um ou outro caso de pessoas brancas. Então, não quer dizer que
a maioria fosse branca, né? Quando você trabalha só com os processos, você pode ter essa impressão, como tanto a professora Ivone Magui quanto Roger Bastide, lá na década de 40, também teve a mesma impressão. Ele fica impressionado em São Paulo, quando ele estuda os casos de repressão na década de 40, ou seja, a repressão acaba, em teoria, em 1942, com o fim do Código Penal, com o lançamento de um outro Código Penal. Em 1944, Roger Bastide faz a pesquisa dele, em São Paulo. Ou seja, ele está ali no auge do acontecimento, né? Ele tem acesso a muitas fontes. E ele tem essa impressão de que a maioria das pessoas reprimidas são brancas. Eu não tive acesso às fontes dele, mas baseando no caso do Rio de Janeiro, é essa a minha perspectiva. De que, na verdade, o que nós temos sim, uma repressão racializada. Racializada. A polícia está muito interessada em reprimir as pessoas negras. Elas aparecem com mais frequência. E aí, quando eu falo em reprimir as pessoas negras, eu quero dizer, na verdade, em reprimir a cultura negra, em reprimir a experiência religiosa negra, que envolve toda uma gama de fé, de experiência religiosa, de cultura, né? E aí a gente vai ter também repressão, por exemplo, ao samba, capoeira, acontecendo no mesmo momento, né? Nesse terceiro período, de 1916 a 1929, nós encontramos aí 81 casos. Então, o terceiro período tem quase o dobro da soma dos períodos anteriores, que são 23 e 20 casos. É quase o dobro da soma dos dois. É uma quantidade enorme. Por quê? Né? Porque a polícia ela vai se especializar na repressão desses 3 crimes. Há uma especialização da polícia para isso. Há um preparo de policiais que ficam a cargo de reprimir essas práticas religiosas. Então, é óbvio que quando eles conseguem se especializar, eles conseguem alcançar mais casos, né? Eles estão dedicados a isso. E aí nós temos uma mudança, um giro geográfico nessa repressão. Essa repressão já não está acontecendo mais no centro da cidade, ela já está acontecendo muito mais no subúrbio. A freguesia de Inhaúma já aparece como liderando essa repressão. Logo depois, Espírito Santo, que é uma freguesia que fica à margem da cidade do Rio de Janeiro, ela já está no finalzinho do centro da cidade, ali entre a Cidade Nova e o bairro de São Cristóvão, ela já está ali na saída do centro da cidade, o que já mostra essa entrada da repressão. A freguesia de Irajá, que nesse momento já existe, a freguesia da Glória novamente aparece lá para a região da Zona Sul, e o Engenho Novo, também uma freguesia suburbana, né? No trabalho da dissertação, eu faço todo um levantamento sobre a história dos bondes, a história dos trens, a entrada dessa população para os subúrbios. Por quê? Sempre se acreditou que as pessoas saíam do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, as pessoas envolvidas nessas práticas religiosas saíam por conta da repressão. Por conta da repressão. Isso era quase uma verdade comum. Num geral, as pessoas acreditavam nisso. O que eu observo é um movimento diferente. Essas pessoas não estão saindo por conta da repressão. É a repressão que está saindo do centro
por conta da mudança das pessoas. Então, outra coisa levou essas pessoas para os interiores do Rio de Janeiro, para os subúrbios. Isso eu estou falando até 1929, tá? Que é o momento em que eu estudei. Porque há uma outra mudança dos subúrbios para a região aí da Baixada Fluminense que vai acontecer posteriormente. E aí fica a cargo de quem foi estudar esses períodos. Fonte para isso tem, tá? Muita coisa. Mas até 1929, o que eu consigo verificar é outro processo. As pessoas estão saindo e a polícia está seguindo. E a polícia segue essas pessoas. Até chegar ao ponto de a região aí da freguesia de Irajá, de Inhaúma e do Engenho Novo, ter uma delegacia específica, que é o 23º Distrito, que faz uma verdadeira sanha aos candomblés, às macumbas, aos terreiros, ao que está se construindo enquanto terreiro nesse subúrbio. Né? O 23º Distrito é o distrito mais feroz nesse momento. Pelo menos até 1927. Ele é o mais feroz. Que continuará sendo depois também muito presente nos jornais, principalmente, com uma figura que já aparece na década de 30, que é bastante conhecido da população geral, por causa de uma música do Zeca Pagodinho, o Chico Palha, né, Francisco Palha, que não era delegado, os jornais nos falam que ele era investigador, mas ele era, de fato, dedicado ao combate às macumbas. E é desse 23º Distrito que já fazia uma verdadeira guerra aos terreiros aí na década de 20, antes ainda do Chico Palha. Nesse momento tinha um outro investigador, que é o Tuiuti Batalha. Tuiuti Batalha era o terror das macumbas. Ele estava presente em todos os casos ele estava presente. E o que é interessante, o que me chama muita atenção e que eu ainda tenho muito interesse em trabalhar melhor isso, como eu falei para vocês, a dissertação nunca está acabada, né? A gente sempre quer estudar mais alguma coisa. Um fato em específico. No auge da repressão, a polícia não se importa, a polícia não está absolutamente nem aí para as testemunhas. Eles não estão nem um pouco importados com isso. Eles simplesmente invadem sem mandato, sem nada, numa crença de que vão encontrar e buscam encontrar. Ou seja, qualquer coisa que eles identifiquem como prova de macumba, como prova de feitiçaria, pode ser qualquer coisa. Eles vão prender aquelas pessoas, vão levar aquelas pessoas para a delegacia. E quem são as testemunhas? Os próprios policiais que fizeram o encalço. Então, a gente tem o depoimento como testemunha dos próprios investigadores que deram o flagrante. O que, para mim, é algo surreal. Surreal, se a gente for olhar, né, com um olhar do direito, né? E nisso, obviamente, a gente tem muitos processos de habeas corpus, muitos processos em que a fala dos advogados aparecem contestando isso. Como? Quem é testemunha? Testemunha é o próprio policial? Isso está totalmente em desalinho com as leis. Não tem possibilidade disso se fortalecer, né, na justiça. Só que o que acontece, num geral, nesses processos, é que as pessoas são presas, elas podem pagar fiança, mas é uma fiança cara,
Então, raramente, em poucos casos, essas pessoas conseguem ser afiançadas. Quando conseguem, respondem o processo em liberdade. Quando não conseguem, ficam presas. Porém, a pena é uma pena pequena. É uma pena de 6 meses. O tempo que esse processo leva até o juiz, no geral, ela já cumpriu a pena. Ela já cumpriu os 6 meses. Então, a maioria dos processos não tem um final. Não tem um juiz que determina se é culpado, se não é culpado. No geral, essas pessoas cumprem suas penas sem ao menos serem julgadas, né? Elas ficam na delegacia e o tempo passa até elas serem soltas. E elas são presas novamente. Elas vão aparecer outras e outras e outras vezes sendo presas. O que demonstra que também elas não estavam preocupadas com essa repressão. Elas estavam preocupadas em resistir, em manter a experiência religiosa delas minimamente estruturada dentro dos moldes que a repressão impunha. Que a gente também tem uma visão, num geral, de que não havia batuque, né? É muito comum a gente ouvir que não havia batuque, que não havia tambor, que não havia... Havia em muitos casos aparecem em que vizinhos denunciam pelo uso de tambor a madrugada inteira. Então, os tambores rufavam sim. As pessoas não estavam importadas em não tocar os seus tambores. Elas tocavam seus tambores e iam presas por tocar os seus tambores. Quando elas saíam, elas tocavam novamente. Então, é uma luta de reprimir e resistir. O Estado reprime, os religiosos resistem. Os religiosos resistem, o Estado vai lá e se aprimora para reprimir mais. Eu falei para vocês dessa especialização, né, da polícia. Em 1927, isso aí, já no final, né, desse processo temporal que eu estudo, a polícia vai se especializar um pouco mais. O diretor de polícia, ele lança um comunicado dentro da instituição em que, a partir daquele momento, 1927, ele estaria criando uma delegacia específica para a repressão de casos de mistificações e usos de entorpecentes, usos de drogas, que era tudo colocado num bolo só. Muito por conta do curandeirismo. E ele coloca um delegado em específico para fazer essa repressão, com seus investigadores. E aí, nessa mesma portaria, ele vai determinar o porquê que ele está fazendo isso. O porquê de se especializar. Porque até ali havia para ele, tá? Para o diretor de polícia, havia para ele uma incoerência na repressão. Estavam fazendo a repressão de pessoas que não deveriam estar sendo reprimidas. E quem eram essas pessoas para ele? Para ele, essas pessoas eram os espíritas kardecistas, que não deveriam estar sendo reprimidas. Ele fala isso com todas as palavras, porque eram pessoas de crença culta, de crença europeia, de crença escrita, científica, que não havia nenhum motivo para que essas pessoas fossem reprimidas. Eles não eram bárbaros, eles não eram incultos. Então, que não poderia mais acontecer isso, de haver essa prisão dessas pessoas. E aí a gente começa a verificar que a polícia trabalha
aliada com a FEB, Federação Espírita do Brasil. Prendia alguém. Esse alguém dizia: sou espírita, sou kardecista, não me prenda. O que a polícia fazia? Corria lá na federação. Tem aí o nome desse sujeito? Não, não tem. Então não é kardecista. É preso, é feiticeiro, é macumbeiro. Então há um jogo aí de auxílio. E é óbvio que a gente tem que verificar por detrás disso. Quais são as experiências religiosas desses policiais? Qual é a experiência religiosa desse diretor de polícia? Por que ele tem essa visão? Né? E existem inúmeros estudos sobre o espiritismo nesse momento, em que a gente verifica que o espiritismo está já na década de 10 entrando na política através das instituições policiais, através de senadores, através de deputados. Ele já está se fortalecendo politicamente. Então é óbvio, né, que ele passa a ser uma religião, uma crença bem vista e bem aceita. E assim também, aqueles que não estão de acordo com os dogmas do espiritismo kardecista vão passar a se travestir de espiritismo kardecista para passar impune, para passar alheio à repressão. Só que eles vão lá e se especializam novamente e fazem um acordo com a federação. E aí nós temos casos, por exemplo, de uma mulher que é presa, uma senhora negra que é presa. Eles, na casa dessa senhora, eles vão apreender algumas imagens, alguns documentos, falando em uma casa espírita Santo Antônio. E ela alega ser espírita. Ela fala, enquanto defesa, que ela é espírita. E mandam verificar na federação. Enquanto essa resposta não vem, eles estão tomando os depoimentos e o delegado faz menção à impossibilidade dessa mulher ser espírita. Para ele, qual era a impossibilidade? A impossibilidade, primeiro, para ele, era que a mulher era negra. Era a primeira impossibilidade. Porque ele está muito dotado de uma concepção de um darwinismo social. Para ele, a população negra era uma população que não tinha capacidade de alcançar a teorização kardecista. Essa é a primeira coisa que ele postula. É impossível. A segunda é que ela é analfabeta. Então, seria impossível para ela fazer as leituras que eram necessárias ao kardecismo. E assim, quando chega a resposta da federação, de fato verifica-se que ela não é kardecista e ela prossegue presa, né, até... E aí eu perco o rastro dessa mulher, mas ela fica presa. Então, assim, a gente constrói o mapeamento na cidade do Rio de Janeiro desses casos de repressão, desses casos de pessoas que, por ter uma determinada forma de experiência religiosa, são presas, são taxadas socialmente enquanto marginais, porque estampam os jornais enquanto marginais, enquanto pessoas de baixa estirpe para a sociedade. E assim, obviamente, se cria um status para essas pessoas e para essas classes sociais negras, subalternas, de subalternidade mesmo, de que elas estão taxadas e legadas a essa experiência enquanto criminosos. É isso que é construído através da repressão.
A repressão, ela tem, obviamente, o lado da resistência, em que as crianças vão se aprimorar, em que as experiências religiosas vão se aprimorar para escapar à repressão, mas também tem o outro lado, o que marca a sociedade carioca, que hoje, nos dias de hoje, olha para uma criança, uma mulher, um rapaz na rua, de branco, e taxa como macumbeiro. É o macumbeiro, é o feiticeiro, é o filho do diabo. Isso está incutido na sociedade carioca. Isso está incutido. E lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Era a capital cultural, era a capital política, era a capital econômica. Ou seja, daqui saíam as ideias para outros lugares, para outros estados. A cidade e o estado do Rio de Janeiro é o exemplo do Brasil. É o exemplo do Brasil. Esse mesmo estudo já foi feito, né, de levantamento de casos como eu disse, em São Paulo. É um outro caso, é uma outra cidade, é uma outra... Mas você vê o mesmo modelo, porque é o modelo carioca, é o modelo que o Rio de Janeiro importa e o Rio de Janeiro exporta para outras cidades, né? E assim a gente, através dessa geografia, a gente consegue verificar que o que a gente sempre acreditou, né? Que as pessoas fugiram do centro da cidade para escapar da repressão, não é bem assim. Não é bem assim, elas resistiram bravamente. Um senhor de 80 anos é preso ao menos 3 vezes, resistindo. Ainda nos outros períodos mais pro meado de 1915, 1916, nós ainda temos africanos no centro do Rio de Janeiro sendo preso e reprimido. Ou seja, é uma população que está presa às suas origens e aos seus espaços. Nós sabemos como é importante para essas crianças afro-brasileiras o espaço. Nós sabemos como é importante o espaço onde um terreiro, onde um sagrado é constituído. Então não é tão fácil assim você largar para trás tudo aquilo e mudar. Essas pessoas, elas entram para o subúrbio porque o subúrbio vai oferecer outras coisas que o centro já não oferece mais. Principalmente espaço. Porque o centro está cada vez se fechando mais as moradias. As pessoas moravam em casas de várias 20 pessoas moravam no quarto. Então, não há espaço para isso. Abre-se as vias férreas, os bondes, os lotes vão sendo vendidos a preço barato e essas pessoas têm oportunidade de ir para o subúrbio. Não é por conta da repressão. Não é essa repressão que leva as pessoas para o subúrbio. A repressão acompanha essas pessoas para o subúrbio. E fazer essas geografias, uma geografia pós-colonial, em que observa esses territórios como múltiplos territórios, me permitiu verificar isso. Que as pessoas, elas resistem. Elas estão bravamente resistindo. E o Estado bravamente reprimindo. Só que é óbvio também que tem os casos, né, como eu tenho alguns casos que eu verifiquei, de policiais que são das religiões reprimidas. E aí você tem as experiências humanas falando por detrás da máquina do Estado. Porque o Estado é uma máquina composto por pessoas.
e as pessoas têm suas experiências próprias, né? E assim, eu termino, né, esse trabalho que, continuo dizendo, para mim não está terminado, foi só um começo, foi só um início, bastante luta, né, para fazê-lo, mas para mim é só um início, porque ainda tem muita coisa. Em uma vida eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo, porque de fato é muita coisa. Então eu sempre tento deixar o convite para historiadores, geógrafos, antropólogos que tenham interesse em fazer esse tipo de pesquisa, em tirar das sombras essas experiências, para que busquem os arquivos, me procure. Eu tenho o maior prazer do mundo em dar trabalho, porque tem muita coisa para ser pesquisada, muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser, na verdade, contada. Né? Muita coisa para ser contada, porque o que a Mangueira veio com um samba enredo esse ano, né? Falando exatamente sobre isso, sobre as histórias que estão à margem da história, né? A história dos subalternos, a história daqueles que foram considerados durante toda a vida como inferiores e não dignos de estarem nos livros. Ou seja, a gente sabe que o vencedor é que conta a história. O vencedor é que conta a história. Só que até que ponto nós, e eu me coloco como nós religiosos de matrizes africanas, não vencemos? Porque Nina Rodrigues, no final do século XIX, dizia que a religião estava por acabar, que ela iria se perder. E a gente está no século XXI, já daqui a pouco, na segunda década, e a religião está aí, vigorosa, firme, resistindo, né? Então, eu acredito que essa para mim, a principal mensagem que essas experiências deixam. É resistir, resistir e resistir. É nosso papel mais importante. Se não por nós, pela memória dessas pessoas. Se não por nós, pela memória dessas pessoas. Que lutaram e foram presas e apanharam e tiveram seus nomes publicamente expostos para continuar com crenças religiosas que nós continuamos sendo reprimidos e sendo taxados pela sociedade. Então, eu acho que é isso. Obrigada.